meninas, tudo bom? Vamos começar hoje, vocês estão bem? Prontas para o nosso papo? Espero que sim. Vocês estão me ouvindo? Eu não me ouço, peraí. Vocês me ouvem? Vamos começar hoje. Ah, me ouvem. Eu me ouço aqui, vocês se ouvem. Deixa eu só aumentar aqui. Muita tecnologia. Bom, eu queria dar boa tarde para vocês. Eu sou a Kelly, eu trabalho no Plano de Menina, trabalho com novos negócios. E nesses dias a gente tem conduzido lives com temas que a gente trabalha com as meninas no Plano de Menina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre culpa, né? Você não é obrigada, a culpa não é sua. E para isso a gente vai trazer uma mentora nossa que está no Plano de Menina também, né? Desde o começo do ano. O nome dela é Vi. Talvez ela possa nos contar um pouquinho mais a origem do nome dela, mas é um nome muito bonito e fácil de gravar. Ela é vou ler para vocês, tá? Que eu não decorei tudo. Então a Vi, ela é facilitadora de processos de transformação, experiências de aprendizagem vivencial. Ela é bacharel em relações internacionais, já atuou no BBMAF, na ON Brasil, na Iassuda Seguros, Instituto Sênior Gerando Falcões. Atualmente ela está na rede Construindo o Futuro, entusiasta pela humanização de processos por meio de metodologias e colaboração, visando a transformação de impacto social. Eu particularmente sou fã da Vi, conheço a Vi desde acho que 2017, quando a gente fez ela foi voluntária de um outro trabalho que eu tinha no Atados. Reencontrei ela o ano passado e esse ano, e a gente sempre fala que vai trabalhar juntas um bom tempo, porque a gente sempre se reencontra. Então vou colocar a Vi aqui para aquecer o nosso papo. Chamei ela aqui. Tcharam! Oi, Vi. Oi, Kelly, tudo bom? Tudo ótimo. Ai, que ótimo. Tô um pouco nervosa, mas ao mesmo tempo tô bem feliz por estar participando aqui como mentora do Plano de Menina. Você falou que é minha fã, eu sou super sua fã, na verdade. Me espelho muito em você. Eu tô super emocionada. Já falei pra você que eu acho que você é uma das pessoas mais focadas que eu conheço. Esse síntese maravilhoso. Um dia eu ainda preciso aprender a ser isso, né? Porque eu sou meio do fantástico mundo de Bob. Então eu tô muito feliz de conversar com você. Tava torcendo pra que hoje fosse eu. Conversar com você. Vi, eu tô ouvindo umas duas vezes. Será que é no seu computador? Você tá com o computador ligado? Ou só o celular? Não, com o computador ligado. Deixa eu pegar o fone de ouvido. Só um minutinho, então. Eu vou desconectar e ligar, porque acho que é mais fácil. Enquanto isso, eu vou contando pras meninas do nosso assunto hoje, enquanto você pega. Pra gente não perder tempo, tá bom? Então, meninas, hoje a gente vai falar sobre culpa, né? A gente, historicamente, se sente culpado das relações ou pelo fato da gente ser mulher. Historicamente, a mulher já é culpada, né? A gente vem desde as histórias da Bíblia que fala a Eva que deu a maçã para Adão, a culpa é dela. Em relação quando o filho não dá certo, a culpa é da mãe. O filho é sempre da mãe. A gente tem a questão dos relacionamentos que quando não dá certo, sempre é colocada a culpa na mulher. E também tem as relações de violência sexual, que normalmente é perguntado que roupa que ela tava, o que ela estava fazendo, por que ela estava na rua aquela hora, né? Porque sempre a mulher é tida como culpada dessas coisas. Então hoje o que a gente quer trazer para vocês é sobre culpa. Nesses dias a gente vem falando de vários fatores que hoje chegam na culpa. Essa semana a gente já tratou sobre tipos de violência. E aí um dos tipos de violência que foi mais comentado foi a violência mental. Ontem a gente tratou um pouco do negociável e negociável, que é exatamente... Deixa eu colocar aqui de novo, gente, que voltou. Onde a gente falou sobre o que é negociável e negociável dentro do relacionamento e da nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre culpa, tirando essa questão de culpa da gente, né? Por ser mulher, enfim, por historicamente estar aí na linha de frente das coisas e ser colocada como culpada de várias situações que a gente enfrenta. E aí a Vi, a palavra é toda dela, que hoje ela é a nossa mentora predileta, favorita para falar. Bacana. Eu perdi um pouquinho do que você falou, mas o que eu peguei, assim, nessas relações em que a gente acaba culpando o outro sobre coisas que a gente acha, nossa, essa pessoa deveria fazer isso ou aquilo, e aí você vai e fala alguma coisa para ela, e aí você entende, então, que quando você recebe essa informação, você entende que você deveria fazer isso, você sente essa culpa, né? Sim. Então, o que eu falo primeiramente, assim, você não é culpado. Juro, assim, você não é culpado por você não conseguir fazer o que o outro quer que você faça.
principalmente por uma questão de essas relações, né, de um para com o outro, se a relação familiar, relação amorosa, relação, qualquer que seja, uma relação social por si só, ela depende muito da comunicação. E a partir disso, como é que você consegue falar o que você gostaria para o outro se você impõe as coisas para o outro? E essa imposição, ela acaba sendo desconstrutiva. Você não consegue falar de uma maneira carinhosa, amorosa, o que você gostaria para ela entender e você entrar num acordo comum com essa pessoa, entendeu? Então, assim, quando a gente ouve essas frases, né, vou até citar depois algumas, Sim. você fica nesse sentimento de culpa, de que você está devendo alguma coisa para o outro, que você não fez suficiente, você tem um remorso, principalmente, de que você não está sendo suficiente para o outro. Mas será que é isso mesmo? Né? Então, a Kelly até foi buscar algumas frases com as meninas, do plano de menina, e eu queria falar um pouco, se vocês conseguem se identificar com isso. Então, por exemplo, você é louca, eu nunca te trairia. Ai, você não era assim. Nossa, eu não acredito que você não sabe responder isso. É tão fácil que qualquer pessoa saberia fazer. Como pode uma menina tão linda fazendo isso? Para de comer tanto, já está enorme. Parece que você está sempre com sono. Se anima. Ah, para de ser chata. Na sua idade, eu já trabalhava faz tempo. A filha do seu tio nunca faria isso. Ou a sua irmã nunca faria isso. Então, são frases que a gente acaba ouvindo muitas vezes na nossa vida. Não é só uma vez, mas várias vezes, principalmente mulheres. E que a gente recebe isso, a gente começa a parar e falar assim, nossa, mas então eu deveria me comportar como que você está falando, sabe? Então a gente pega esse remorso, pega essa culpa como se fosse nossa. Só que não é nossa, né, de fato. E aí a pergunta maior assim, então, de quem que é essa culpa? Né? Por que eu tenho que ser culpada sobre isso? Né? E então... aí é até interessante, Vi, quando a gente ouve essas frases, né? Eu acredito que você é mais jovem que eu. Eu acho que as meninas que estão vendo são mais jovens que a gente. Mas são frases que perpetuam, acho que décadas, séculos, né? Quando as meninas começaram a me falar a frase, eu falava, nossa, mas eu ouvia isso, né? E eu tô numa outra geração. Então, sempre é devolvida a culpa para uma... Normalmente, né? As mulheres são colocadas nessa situação de culpa, mas sempre é comparando ou é diminuindo, né? Colocando para baixo, né? Então, a questão do corpo, né? Se você tá comendo mais naquele momento, você tá muito gorda já, chega de comer, você já tá enorme. Ou se você não é tão bonita quanto, você é comparada com outra mulher, e isso traz culpa, porque a gente acaba achando que a culpa é nossa, né? E na verdade, como você falou, a gente não é nossa a culpa. Exatamente, né? Então, mas aí assim, será que a culpa então é de alguém? Na verdade, assim, a gente tem que pensar num todo. Então, a culpa não é de uma pessoa específica. A gente vive numa sociedade que ela é baseada em morais e principalmente de uma maneira até velada com suporte machista. Sim. E aí, a partir disso, né, a gente começa a pensar o que é o machismo, né? Então, quando o homem coloca a mulher como subserviente nessa relação, com a mulher tem que servir para o outro, né? Sempre servir ou para os filhos, ou para o homem, para o marido, enfim. E a gente vive essa relação louca de que a gente tem que ser menor do que o outro para sempre servir o outro. Entendeu? Então, a partir disso, várias relações que a gente vai construindo na sociedade, ela é tão louca por si só, desconstrutiva, que a gente vai criando meio que estruturas morais e de que a gente tem que atender essas estruturas. Né? Não existe uma família doriana, não existe um príncipe encantado que vai ter aquele castelo que você vai ter que chegar lá, ter que ser a princesa para ser a melhor, para ser conquistada, enfim. Pelo contrário, você tem que ser você. Então, a partir dessa sociedade que te impõe coisas de que você tem que ser melhor, você tem que fazer isso ou aquilo, você acaba sentindo essa culpa de que você nunca é o suficiente. Mas, na verdade, não é que você não é o suficiente. Você está tentando fazer o melhor que você pode, do que você conseguiu realmente adquirir conhecimento, principalmente. Certo. E a partir disso, né, então...
essa relação, né, que você tem com o outro, ele sempre acha que você tem sempre ser melhor. E, na verdade, não é ser melhor. É você servir o que ele quer. Né? Eu falo ele, normalmente, o homem, essa relação é a mulher para com o homem. Mas pode ser também a mulher para a mulher. Né? Tem até relações de mulheres, entre mulheres, né, de amizade por si só, ou até mesmo relações amorosas, que a outra espera que você seja a melhor amiga ou a melhor mulher para que a outra consiga te conquistar, ter o poder sobre você. Então, essas frases que eu falei, e existem outras várias que a gente acaba ouvindo na nossa vida, que na verdade tem uma relação de opressão ou de manipulação para que ela consiga com que você faça o que ela quer. E aí a gente sente essa maneira tão dolorosa que a gente não está suprindo as necessidades do outro e a gente começa a pensar, então eu sou culpado, só que você não é culpada. A comunicação não foi estabelecida de uma maneira clara. A relação ela tem que ser equilibrada, né, para ser realmente saudável, principalmente. Ontem com a Amanda também falava muito sobre a comunicação, né, para você poder negociar, dizer o não, aprender a dizer o não, que eu acho que é uma dificuldade para a maioria das pessoas, né? Porque normalmente a gente, se eu dizer não, eu vou parecer egoísta, ou vai parecer que eu não sou uma pessoa humilde, enfim, tem várias definições quando você diz não, né? E essa questão da comunicação é uma questão muito difícil, né? Porque dependendo da forma que você se comunique, se torna de uma forma violenta, né? Eu mesmo sou tida, as pessoas normalmente falam que a forma que eu falo, as pessoas têm medo, porque geralmente eu falo alto, falo me gesticulando, tem a questão da mulher preta que quando se impõe ela é tida como arrogante, então já tem todo um histórico, né? E as pessoas ficam querendo moldar o seu jeito de falar, o seu jeito de se comunicar para que agrade a elas, né? Então, muitas vezes eu me senti culpada também de falar, nossa, eu falei tão normal, eu acho que eu fui tão grossa, mas é porque eu tenho uma forma de falar que talvez é mais direta, né? Não é cheio de flores. Como que a gente pode trabalhar essa comunicação também, né? Porque é uma coisa difícil se comunicar, não é uma coisa simples, né? Conduzir uma conversa, enfim, se posicionar, né? Tem tudo isso. Sim, com certeza é muito difícil, né? A gente não vive sem comunicação, até mesmo quem tem questões, tipo, por exemplo, pessoas surdas e mudas, elas também têm que trabalhar a comunicação para realmente conseguir fazer com que o outro entenda você, a pessoa por si só. Então a comunicação, ela começa do princípio do que você quer falar para o outro, o que você quer comunicar. E aí sempre tem essa parte assim, como é que é a melhor comunicação? Você pode falar o que você precisa, o que você quer da outra pessoa, e aí essa pessoa vai ter a primeira resposta, assim, né, tipo, a reação. E aí, se ela entender de uma maneira errada, é importante que você pergunte, você entendeu o que eu falei? Né? Me explica o que você entendeu, porque só assim você consegue alinhar essa comunicação, se está realmente de acordo, se ela entendeu a forma que você quis, mas não necessariamente o que você quer é o que a pessoa realmente vai fazer ou que ela está entendendo que é o melhor. Então, a melhor comunicação de fato é você ter empatia, criar essa conexão com a pessoa para entender o que é necessário e aí entrar no equilíbrio. Então, assim, de repente eu não posso fazer isso, mas que tal dessa outra forma? Sugerir outras formas que os dois acabem ganhando nessa relação. É muito importante essa parte, né? Os dois estarem ganhando e não apenas uma pessoa, porque senão a gente acaba vivendo num momento de um sempre sobre o outro e você acaba sempre perdendo. Você acaba perdendo o seu ser, a sua essência. Você não pode ser você mesmo, a sua persona, tendo a sua identidade. Pelo contrário, você precisa ter essa identidade. Do contrário, você não caminha para frente, você não evolui de fato. A Eva tem um comentário aqui que eu achei bem interessante, que ela fala, muitas vezes a mulher apenas troca de teto, algo que era feito pelos pais, agora acontece com o marido, filhos e por aí vai. Né? Uma coisa que vem perpetuando. E é isso que a gente iniciou falando, né? Normalmente as mulheres são as culpadas, né? De todo mal do universo. Sempre, tinha uma mulher. Eu brinco assim, quem matou não peguei? Foi uma mulher. Porque quando não acha um culpado, tem muito essa coisa de culpar a mulher, né? E dentro de casa é muito isso, né? A gente sempre fala no plano de meninas sobre essas questões de gênero, sobre a diferença quando você tem um irmão e você é a irmã,
ou quando são mais irmãos e você é a mulher, normalmente os meninos são criados de uma forma e as meninas de outra. E as meninas se sentem muito oprimidas por isso, né? E aí essa culpa também acaba te inibindo de alguns sonhos, né? Você acaba deixando de sonhar muitas vezes, né? Eu sou burra em matemática, né? A culpa é minha mesmo por eu ser mulher, então eu não vou ser engenheira. Porque alguém algum dia ficou martelando isso na cabeça da menina e ela acabou interiorizando. A gente acaba também interiorizando muitas culpas, né? De tantas pessoas falarem, a gente realmente acaba achando que a culpa é nossa. Infelizmente, a relação da outra pessoa sempre falando, te levando para baixo, né? Falando coisas negativas para você, desde a sua infância principalmente, faz com que você acabe introduzindo e tomando isso como verdade. Né? Isso é muito, muito perigoso. E é importante que você tenha outras relações positivas que te empoderem também, que façam entender, com que você entenda que não é isso, sabe? Só porque uma pessoa falou que você vai ser isso, não quer dizer que você vai ser isso. O futuro, quem constrói é você, principalmente. Entendeu? Então, o principal é você tomar consciência do que você é capaz ou não. E aí, como que você faz isso? Você testando, de fato. Você erra uma vez, duas, três. Quando você vê assim, olha, acho que talvez essa maneira não dê certo para mim, mas e se eu tentar de outra maneira? Entendeu? Porque o mesmo erro, ele não vai levar a um lugar nenhum. Mas se você tentar de outras formas para chegar onde você quer, qual o objetivo que você quer, né, você consegue realmente. Então, não tome essa culpa de que o outro fala para você não consegue, que você não consegue. Como você pode falar que você não consegue se você nunca tentou de fato? Sim. Entendeu? Se você realmente quer ser um engenheiro, se você quer ser uma pessoa, sei lá, presidente da república, sei lá. Mas se você quer realmente, então faça pelos meios. Entendeu? Não deixe que a outra pessoa fale que você não pode. Pelo contrário, se a pessoa fala que não pode, pergunta para ela, por quê? Por que eu não posso? Sabe, todas as vezes que as pessoas falam alguma coisa que te deixam para baixo, que te trazem essa culpa, pergunte-se por quê. Né? E pergunte-se por quê e ao mesmo tempo pergunte para a pessoa, por que você está falando isso? Sabe, certamente ela não vai ter uma resposta congruente com relação ao que é a verdade. Né? Tudo bem assim, que a verdade não é uma verdade absoluta, mas se você toma como verdade alguma coisa, você tem que ter isso em mente de que você consegue fazer, de fato, né? E lembrando, né, a gente tem que sempre pensar no todo, né, do sistema, da sociedade por si só. Não é porque as coisas são pautadas de uma forma que isso vai ser sempre assim. Você também é uma pessoa que da sociedade, né? Tem que estar de acordo com o que é melhor para todo mundo, principalmente. E aí, Vi, eu acho que uma coisa que sempre gera em torno da culpa, né? A gente vive dentro de uma cultura machista, como você falou. A gente vive alguns casos, eu acho que a gente não é muito divulgado, mas se a gente ficar olhando todo ano, todo mês, toda semana tem um caso de violência sexual, todo dia, né? A gente tem aí um número elevadíssimo de mulheres que são violentadas e agredidas sexualmente no país. O Brasil está em 5º lugar nos casos de agressão. E aí tem alguns casos que a sociedade acaba tomando pé e tomando a militância, né? Levantando a bandeira. É um caso que, enfim, se a gente for pensar de vários casos que a gente já discutiu, mas eu acho que uns 5 anos atrás, ou talvez menos, teve o caso de uma menina que teve um estupro coletivo no Rio de Janeiro, não sei se você lembra, que ela foi violentada por vários caras durante acho que mais de 2 dias, né? Ela foi dopada e levada para um barraco. E foi um caso de grande repercussão. Também tinha bandidos envolvidos, né? Então a menina precisou de proteção. E teve vários vídeos dela que rolou. Eu não cheguei a ver nenhum porque eu não tenho costume, mas o caso foi descoberto por conta desses vídeos. Mas eu lembro muito das rodas de discussão, porque virou um assunto de discussão, das pessoas, mas o que ela estava fazendo no baile? Mas ela estava com o namorado dela, ela bebeu por quê? Mas no baile funk as meninas só vai pra isso, né? Então a culpa sempre se torna da vítima. Certa vez eu estava conversando com uma advogada que eu encontrei e eu questionando essa questão, né? Porque dizem que, eu nunca participei, mas dizem que quando uma pessoa vai fazer uma denúncia de violência sexual, é perguntado até o estilo da roupa íntima que ela estava vestindo, né? Sei lá, você estava de conjunto, né? De calcinha e sutiã, você estava como? Porque sempre é levado a entender a intenção, que na minha cabeça não, então
peraí, se você tava com conjuntinha é porque você saiu para isso, né? Então, sempre a culpa reverte para a mulher. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Dessa cultura que a gente tem, não só no Brasil, acho que o Brasil ainda está muito atrás, mas aí a gente tem países do Oriente e do Ocidente que tem esses estupros coletivos na rua, né? A gente vê vários casos aí de ônibus, né? Na Índia, enfim, que é muito mais grave, é uma coisa bem mais gritante, mas o Brasil também não fica muito atrás. Sim, é uma questão muito importante realmente a gente falar, porque mexe muito com a estrutura do que a mulher pode e o que a mulher não pode, né? Então, quem dita isso, que a mulher pode vestir uma roupa social, que não pode ter decote, ou que ela não pode ir para um baile funk, ou até mesmo vestir uma calcinha super enfiada, enfim, sabe? Quem disse isso? Sabe? A cultura machista, que preza pelos valores e que fala assim, mulher que é mulher, tem que ser uma mulher prendada, que tem que casar e ter vários filhos, então ela não pode estar se mostrando o seu corpo para outro, porque senão ela está querendo alguma coisa. Quem disse que ela quer alguma coisa? Acho que o mais importante é ela querer o bem para si própria, né? Se ela tem respeito por si própria, ela pode vestir, pode ser, pode andar onde ela quiser, principalmente. Não tem essa parte em que o homem fala e dita, você não pode sair de mini saia, sabe? Por quê? Ele fala, porque você é minha namorada, porque você é minha mulher. Não tem isso, sabe? Então, por que não pode? Sabe? A mulher não está se oferecendo para o outro. E se ela quiser se oferecer para o outro, é uma questão dela, realmente, sabe? Sim. Se ela quer realmente sair por uma circunstância de eu quero encontrar alguém, eu quero me vestir dessa forma, então é uma questão dela. Não tem ninguém, nem homem nem mulher, que tenha que julgar você pela forma como você está vestindo ou pela forma de você ser, entende? Então, infelizmente a gente tem realmente no Brasil, em vários outros países, essa questão da moral, de como a mulher tem que mesmo com objeto sexual. Sim. Infelizmente, ela não é valorizada, né? E ela simplesmente, essa mulher que ela anda de saia curta, com decote, super maquiada, então ela é uma pessoa que ela não presta, né? Infelizmente a gente ouve isso, né? Ou quantas vezes você passa de repente na rua e algum homem já te coloca num patamar de vou assoviar, vou cantar ela, vou assediá-la, né? Não entende o que é o assédio e vai assediá-la porque acha que ela vai te atender sexualmente, principalmente, sabe? Então isso é muito uma questão principalmente do ego do homem, de achar a mulher como um objeto sexual ou como alguém que é menor assim, em qualificação de conhecimento ou de qualquer outra coisa que seja. Só que não, muitas vezes a gente como mulher, a gente tem que se impor no sentido de, poxa, eu quero me vestir da forma que eu quero me vestir para sair para a rua, ou até mesmo ficar em casa, eu quero ficar pelada em casa, então eu posso. Sabe? Por que alguém fala que eu não posso? Sabe? Qual que é a circunstância disso? Né? Existe, óbvio, né? O bom senso de, poxa, eu não quero vestir dessa forma para não criar um pouco de rumores entre as outras pessoas, mas não quer dizer que eu tenha que viver da forma que o outro está mandando eu fazer. Sim. E aí a Eva Project, que comentou aqui, que eu achei bem interessante, que eles compartilham com as mulheres que elas acompanham que o relacionamento maduro não tem culpado. Tem que entender as expectativas e alinhá-las. E eu acho que é muito isso, né? Antes de você começar a devolver culpa ou dentro de um relacionamento ou receber a culpa, tem que ter uma expectativa alinhada, né? Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, já tem que colocar os acordos, né? Que é o que a gente falou muito ontem, do que é negociável e o que é inegociável para você. Né? Porque tem coisas que eu não vou abrir mão, e tem coisas que a outra pessoa não vai abrir mão. Se a gente não chegar no meio termo, não é um relacionamento maduro, né? Então, se as regras estão claras no jogo, fica muito mais fácil. E aí, levando para as frases que a gente escolheu, né, que as meninas mandaram, uma que me chamou a atenção e que, coincidentemente, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, é sobre a questão da mulher ser sempre culpada pelo fim do relacionamento, né? Então, se a gente levanta a bola que o cara tá traindo, não, você é doida, você é culpada, a mulher sempre é taxada de louca, surtada.
a culpa é sua, foi porque você não me procurou, e aí eu fui procurar outra na rua. Né? Tem até, durante esses dias, várias mentoras levantaram a questão daquela página, mas ele nunca me bateu, que é uma página que eu também sigo no Instagram, que sempre traz esses relatos de mulheres que elas nunca apanharam, mas elas sofrem uma violência psicológica e carregam uma culpa dentro do relacionamento, que os relatos são absurdos. Eu acho que para quem não conhece, mas ele nunca me bateu, é bem interessante, porque às vezes você desperta que você tá com problema dentro de casa, né? E como que você vê isso no relacionamento? Mesmo porque a gente tem umas meninas que, sei lá, tem 14, 13, 12 anos e já entram no relacionamento, como eu disse ontem, com caras mais velhos, que pra gente é uma pedofilia, né? Quando a gente vê, sei lá, uma menina de 12 anos com cara de 18, eu já queria denunciar. Mas pra elas é o cara mais velho que vai dar estabilidade emocional, financeira. Normalmente as mães casaram cedo, então pra ela tá tudo certo. Mas aí a gente percebe esses traços de que ela começa a se tornar uma pessoa vítima de várias violências e começa a se sentir culpada por aquilo não estar caminhando bem, né? É bem complicado também. Realmente muito, vou falar, normal, entre aspas, né? Porque a gente se sentir culpada pelo fim do relacionamento, achando que a gente nunca tá fazendo certo, que a gente nunca fez o certo, e aí por isso a gente sente a culpa e sente frustração principalmente por não ter dado certo. Só que, poxa, se não deu certo, certamente foi por algum motivo. Não necessariamente a culpa é sua, tampouco é culpa do outro, né? Como eu falei, a comunicação alinhada é a melhor forma da relação. Se você coloca, não obviamente, logo de cara, eu gosto disso, 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 talvez isso aconteça de uma maneira mais natural, sabe? De você realmente falar assim, olha, eu sou dessa forma, eu gosto disso. Eu não gostei muito dessa forma que você fez, né? Que tal a gente conversar? Não é chamar para uma DR, né? Mas simplesmente a gente conversar no dia a dia, realmente ser vulnerável para o outro, mostrando o que você gosta de ser, de fato, e como que a outra pessoa gosta e como que você pode entrar no equilíbrio. Qual que é uma relação saudável? De fato. Então, se você parar para pensar, até mesmo pontuar, pega um papel, uma caneta e escreve para você mesmo. O que é uma relação saudável? Né? O que é uma família saudável? O que é uma relação amorosa saudável? O que é saudável? Uma amizade saudável? Sabe? Se tudo isso que você está colocando no papel, se tudo isso está realmente acontecendo na sua vida, está sendo saudável? Se não está sendo saudável, por que não está sendo saudável? E realmente comunicar, né, o seu parceiro, né, a sua parceira, o que está dando certo ou não que está dando certo. E se você está fazendo o suficiente, né, do que você entrou em acordo, se você realmente está com competência para estar alinhado com essa relação. Porque se não está realmente alinhado, não é para dar certo de fato, sabe? E não se culpe por isso. Você tentou o suficiente para que a relação fosse até onde chegar, de fato. E aí, nesse ponto, né, a gente começa a parar para pensar que muitas vezes a gente acaba trazendo desculpas para o relacionamento, né? Ele não chegou no horário certo. Não, porque ele ficou atrapalhado no trabalho, porque ele teve alguma coisa com a família. Então, as várias desculpas que a gente cria para o outro e, na verdade, a gente está também culpando a si própria. Sim. Entendeu? Pra principalmente postergar a relação, para falar, não, tô fazendo de tudo, a desculpa que ele dá, e ao mesmo tempo a culpa que ele dá para você tá carregando e falando assim, não, é por causa disso e tal, e vai levando com a barriga essa relação que não tá sendo saudável, né? Então a gente tem que primeiro apontar o que é saudável de fato, né? O que tá dando certo? Eu tô ganhando nessa relação? Se você está ganhando, ótimo. Mas o quanto que está ganhando? E o outro também está ganhando nessa relação? Então, ok. Mas se está desequilibrado, então não está uma relação boa, não está uma relação boa, saudável, de fato. E a gente acaba se perdendo, a gente acaba se culpando nisso, muitas vezes, porque sempre o outro está falando que você não é o suficiente. De uma maneira muito mascarada, mas é isso. E muitas vezes faz esse trama dessas... questões mais abusivas, principalmente, né? Então, colocando para si, a gente vai levando para as nossas outras relações que a gente tem
e vai levando chegando a outras consequências. Né? Quando a gente não conversa com o outro, quando a gente não até mesmo conversar com um amigo, né, sobre o que está acontecendo e guardando para si, a gente está só aglomerando vários sentimentos e aí uma hora vai explodir isso. E pode explodir para outra pessoa, principalmente. E que não é adequado, não é o melhor. Né? Então, se uma relação não está boa, vou colocar num relacionamento amoroso, você acaba não deixando fluir as outras áreas da sua vida. Porque você não está bem consigo mesma, levando essa culpa, e aí acaba externalizando essa culpa em outros momentos. Entendeu? Então, principalmente por meio da comunicação, você acaba também podendo ser agressiva com outras pessoas, porque o seu momento, o seu ser não está bem consigo mesma. Sim, e dentro dessa pandemia, né, a gente, enfim, diversas pesquisas que têm saído sobre as condições das mulheres nessa pandemia, eu acredito que também vem muito dessa culpa, né, o aumento da carga de trabalho, né, eu vi que hoje chega a 18,5% de horas de trabalho, né, dentro de casa, então quer dizer, 5 horas e meia provavelmente você está dormindo, né, ou não, ou tá tentando dormir. Porque você está em casa, você está com os filhos, você está trabalhando em casa, você tem os afazeres de casa, enfim. Tem as questões da ansiedade, da depressão. As mulheres estão na linha de frente do combate, né? Porque a maioria são a maioria das cuidadoras, enfermeiras, enfim, as diaristas, né? São essas que estão na rua aí, que a gente vê, né? A maioria é uma profissão feminina, dita como feminina, né? Que a sociedade impõe como feminina. Então a gente vê que as mulheres estão sendo mais afetadas pela pandemia. Mesmo a gente vendo que mais homens estão morrendo, né? Mas eu acredito que é por falta do cuidado da saúde, então aí é um outro quesito. Mas a gente fez uma pesquisa com as meninas, que eu até comentei um pouco com vocês no dia que a gente se falou, que tem algumas coisas que chamam muita atenção, né? Tem meninas que estão alienadas à pandemia e acham que tá tudo bem, que eu tô de férias. Outras estão extremamente ansiosas, né? E outras estão... E essa semana eu estava conversando com uma que nem respondeu a pesquisa, acredito eu, mas ela estava naquela fase de não conseguiu há 2 anos ingressar na faculdade. Esse ano era o ano, e aí, claro que não está conseguindo fazer o cursinho. E também, muitas vezes, se sente culpada por não conseguir estudar, por não conseguir aprender. Né? Então, vários tipos de culpa que a gente carrega. E isso desencadeia problemas emocionais. Né? Como você tem visto essa questão da pandemia, olhando tanto para você, né, que está aí também isolada, as suas amigas, que eu acredito que você conversa, e as meninas, assim, o que você tem visto? E você entende que essa pandemia vai deixar sequelas muito grandes? Minha preocupação é a sequela, o depois da pandemia, Sim. né? Você acha que como que vai ficar isso pra gente, né? Eu até tinha conversado com você antes, falei que não ia filosofar, mas em algum momento até vou filosofar um pouco, né? Esse momento de pandemia é um momento, assim, que é um momento chave para cada pessoa. Por quê? É um momento que você tem que estar introspectivo para si mesmo, né? Tem várias pessoas que eu até perguntei assim, gente, vocês estão trabalhando mais de casa? Tem gente que está trabalhando mesmo, né? Mas assim, quando eu falo trabalho, eu não estou falando só trabalho da casa, de você limpar a casa, organizar, cuidar dos filhos. Mas o seu trabalho por si só, no dia a dia, realmente, se você estivesse no escritório. E aí tem gente que aumentou o número de trabalho, né? Porque realmente tinha que trabalhar por conta da pandemia, de fato. Mas tem gente que está mostrando muito mais produtividade. Aí eu faço a pergunta, assim, mas por que você está mostrando mais trabalho? Se o seu trabalho rotineiro era igual e poderia ser igual da mesma forma, você poderia só escalar de uma maneira melhor, assim, no seu dia a dia. Então a gente está criando trabalho em cima do mesmo trabalho e ficando louco com isso, entendeu? Sem necessidade. Então, sem necessidade, exatamente. E aí criando mais loucura para outras pessoas, sabe? Então, o que eu acho, assim, com relação à pandemia, é um momento que você tem que parar para pensar a forma como você está vivendo. Será mesmo que eu precisava ir sempre para o escritório, me deslocar de casa para ir trabalhar? Era a melhor forma? Será que quando eu estava trabalhando fora de casa, eu trabalhava mais ou menos? Né? Será que eu perdia muito tempo? E por isso, quando eu estou em casa, eu estou só eu e o meu mesmo, mas às vezes até fazendo reuniões, mas a minha produtividade aumentou, diminuiu? Será que é uma circunstância da pandemia ou uma circunstância do trabalho? Como você lida com o trabalho por si só? Né? Então, e até mesmo para as meninas que estão ansiosas com relação à pandemia,
para um pouquinho, respira, principalmente respira, olha o seu corpo, olha você mesma, né? E respeite este momento. Respeite esse momento, que ele é único, né? Talvez a gente não sabe até quando essa pandemia vai, até quando a quarentena vai, mas o mais importante é a gente olhar para si e ver assim, será que o que está acontecendo nesse mundo, como que está afetando para mim, né? Como que eu estou lidando com isso? E será que eu estou fazendo o suficiente para mim, né, respeitando os meus processos, principalmente, para que tudo aconteça, que tudo flua de fato, né? E não fazendo as coisas de maneira acelerada. Então, e não se sentir culpada também, né? E não se sentir culpada. Assim, da mesma forma, assim, tem gente, de repente, tá achando que é férias. De repente é férias mesmo, mas uma férias interna. E não férias de fazer nada. Pelo contrário, tome esse momento para você repensar o que é para fazer de fato. Né? Colocar a bagunça em ordem, vamos colocar dessa forma, sabe? Você estava até vendo um vídeo que acho que foi agora eu não vou lembrar, um artista que comentou nessa entrevista, que ele falou assim, o ócio criativo, ele é contra o ócio criativo. E eu vou até de acordo com ele, assim, a gente não tem que, só porque a gente está parado, que a gente tem que começar a criar várias coisas. Pelo contrário, a gente tem que parar, né? E assim, se for realmente um momento para a gente criar, vai ser para criar. Mas se for um momento para a gente relaxar, aproveita esse momento. Quantas vezes na nossa vida a gente para relaxar de fato? A gente tira aquele momento de... nunca, né? Aquele momento que a gente, nossa, eu vou descansar, vou tomar meu sono de beleza, sabe? Vou me cuidar. Quando que a gente faz isso? É 1 hora por dia, normalmente, num dia normal, sem pandemia. E olhe lá, sabe? Às vezes nem tem isso. Então, se você tem esse momento, é para você realmente repensar na sua vida, de fato. Será que está indo de acordo com o que você desejava? O que você deseja? Será que aquele plano lá que você colocou lá atrás e você escreveu, você está indo de acordo? Será que você tem que reestruturar esse plano? Como que você consegue fazer isso? Né? Também não vai ser a louca de, agora eu vou falar com todo mundo, vou fazer tudo isso. Calma, você também tem que respeitar o momento das outras pessoas. Tá todo mundo repensando e então, ao mesmo tempo nessa loucura de para onde que vai? Será que quando que vai acabar a quarentena? Começando a pensar, nossa, mas e o dinheiro até quando vai? Né, principalmente. Então, a gente até... Esse momento a gente de pensar assim, financeiramente e também pessoalmente, até onde eu consigo ir, para onde eu quero ir. Né? Então, simplesmente, a gente não sabe realmente como que vai essa pandemia, como eu falei, mas ao mesmo tempo... A gente precisa mesmo da pandemia para repensar os nossos valores? Pois é. Precisou parar todo mundo, né? O mundo, literalmente todo mundo, para a gente entender quais são os valores. E é muito isso, né? A gente sempre faz postagens no nosso Instagram que se você estiver fazendo muita coisa, tudo bem. Se você também não tiver a fim de fazer nada, tudo bem. E se você quiser acordar e se arrumar, tudo bem. Também se você quiser ficar de pijama o dia inteiro, tudo bem, né? Respeitar o momento. Sim. E não ter culpa porque você não tá aí malhando 12 horas por dia, perdendo 3 quilos, né? Igual a gente vê uma galera aí que achou coisas na pandemia que às vezes eu mesmo olho e falo, nossa, gente, que ânimo, né? Tem dia que a gente não quer nem sair da cama, mas enfim, é o tempo de cada um. E aí, Vi, pensando, né? A gente trabalha com meninas periféricas, né, que você já conhece, também você trabalha em projeto, né, há muitos anos e você também conhece esse perfil dessas pessoas periféricas e a gente sabe que na periferia as coisas acabam sendo diferentes, né? Muitos dos movimentos feministas que surgem, né, chega de fio-fio, meu corpo, minhas regras, eu não lembro agora, mas teve aquele da Globo lá que o cara assediou as meninas, enfim, surgem da Zona Sul, né, no sentido assim, vem de pessoas que normalmente não estão na periferia. E as meninas que estão na periferia, elas normalmente, como a gente falou, como o pessoal comentou aqui, é uma coisa que vem de mãe para filha, de vó, e a gente acaba seguindo o que a gente aprende. Então, sair desse ciclo de culpa, ou sair dessa questão estereotipada de que mulher nasce para casar, tem que saber cozinhar, né? Que se você não sabe isso, eu mesmo cozinho super mal, não é segredo para ninguém. Tem dia que dá certo,
E eu tenho zero culpa por conta disso. Mas, né, e as pessoas, nossa, mas você não sabe cozinhar? Não, gente, eu sei, eu faço o que tem que fazer. Eu não sou uma mestre cuca, mas eu também não gosto de cozinhar e pra mim tudo certo. Mas eu não carrego isso como uma culpa. Mas eu conheço pessoas que sentem culpa por não saber cozinhar. Eu mesma, eu tenho filhos, né? Você acompanhou algumas fases dos meus filhos. E eu lembro que do meu primeiro filho, quando ele ficava doente, eu achava que a culpa era minha, eu me desesperava, eu adoecia junto, porque eu carregava essa culpa de que eu não era uma boa mãe. O segundo, a gente fala que o primeiro a gente cria, o segundo a vida que cria. Então o segundo é tudo mais fácil. Mas talvez a culpa com certeza vem dessa coisa de família, né? De você ter que ser uma boa mãe, uma boa dona de casa. E a gente que mora na periferia é isso, né? A gente aprende isso. Como que você acha que a gente pode quebrar isso com as meninas, né? Delas não quererem carregar essa dinastia, tudo isso dessas mulheres e entenderem que elas não têm culpa, né? De não ser tudo isso que a gente espera. Eu acho que assim, falando de cozinhar, eu particularmente, eu gosto de cozinhar. Se eu cozinho bem ou não, acho que vai no meu gosto, não para os outros, principalmente. Mas é uma questão assim, pensa para você, não pensa para o outro, né? Uhum. Principalmente. Ou se você quer que agrade, mas faça por você, principalmente. E aí, nessa questão da família, você tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, tem que saber cozinhar. Eu acho que você tem que desconstruir essa relação. Sabe? Quem disse? E ao mesmo tempo, né, se alguém falou, seus pais falaram que você tem que ser isso, por que tem que ser isso? Porque isso foi passado de geração em geração. E muito por conta da sobrevivência da relação familiar, na verdade, né? Porque antigamente tinha sempre o homem que saía para caçar e a mulher que ficava e cuidava dos filhos e fazia toda esse trâmite familiar do cuidar, né? A mulher sempre soube cuidar, mas a mulher sempre soube cuidar, de fato? Como é que esse conhecimento foi passado de geração em geração? Esse conhecimento muitas vezes foi quebrado de geração em geração. Então, quando você, por exemplo, colocou, assim, você não sabia lidar com seu filho na infância, então você ficou até desesperada com relações, pensando e tomando isso como culpa de que você não era boa mãe. Calma, você você não tem que sentir essa culpa. Pelo contrário, sabe? De repente, você não soube entender como que era a melhor forma para o seu filho. Porque a relação você para com o filho. Como que você vai saber se ele tem fome, se ele também não fala, digamos, né? Óbvio, vai ser pelo choro, né? Vai ser por uma manha, mas ao mesmo tempo você vai aprendendo essa relação com o seu filho, sabe? Não quer dizer que você é uma mãe boa ou uma mãe ruim. Essa dialética, ela é muito... Ela vale para cada olhar, né? Na verdade. Então, quem disse que você é uma boa mãe é você mesma. Sim. A partir daí. Sabe? Você sabe o que é melhor para o seu filho, da circunstância, da sua situação, da sua circunstância. O que você consegue prover para o seu filho é o que está lá, sabe? Agora, se você acha que de repente, eu preciso melhorar a circunstância do meu filho, então você pode buscar. Sabe? Você pode buscar meios para melhorar a situação, não só para o seu filho, mas para você também, principalmente. Não deixe que o outro fale que você tem que ser de uma forma. Tem que ser a melhor mãe, tem que ser a melhor esposa. Não, sabe? Eu tenho que saber cozinhar. Se você não sabe cozinhar, poxa, ok. Então, você sabendo o mínimo o suficiente para você, principalmente, sobreviver, então você consegue... Tá ótimo, exato. Você consegue também lidar com o outro, entendeu? E também hoje em dia tem outros meios, sabe? Até mesmo, muitas vezes as pessoas acabam pensando, poxa, eu não vou... eu não sei fazer isso, mas eu também não quero quero ir lá na minha mãe ou na minha avó para aprender, porque senão ela vai achar que eu sou a pior filha. Entendeu? Então você sente essa culpa, então eu não vou. Pelo contrário, acho que você perguntar para o outro, para você adquirir conhecimento é importante. A gente depende de outras pessoas nesse sentido de aprendizado, sabe? Sim. Não realmente de viver por si só, mas de você aprender, sabe? Para você melhorar a circunstância para si própria.
E a gente pensando que a culpa, eu entendo que a gente tem ela como uma falha, né? Quando a gente vai se culpabilizando, e isso desencadeia vários processos mentais, né? A gente tem aí, enfim, eu tenho várias pessoas que eu convivo que trabalham na terapia, tomam remédio, enfim, que são vários processos que vieram da vida e aí hoje estão numa idade adulta e esses processos acabam desencadeando, assim como a gente tem jovens que se mutilam, que tentam se matar, que já tem depressão, aí a gente tem um número elevado de jovens com depressão. E aí, se a gente for olhar a pesquisa, a gente tem um número elevado de jovens que se suicidam também, porque provavelmente não sabem lidar com essas culpas, com essas falhas ou culpas, enfim, que normalmente foi jogada essa pressão em cima e a pessoa não consegue lidar. O que você recomenda, assim, pra gente não levar isso pro lado final, né? Que pra mim o final seria um suicídio. Mas o que você acha que a gente pode trabalhar, além das rodas de conversa, né? Para essa pessoa também entender que tá tudo bem se ela fizer e tudo bem se ela não fizer também, né? Tudo tá bem de alguma forma. Acho que principalmente nesse momento assim de pandemia, tá muito atrelado à questão financeira. Nem todo mundo consegue participar de uma terapia, né? Pagar uma psicóloga ou um psicólogo para falar das suas questões. Mas quem consegue, acho que é ótimo continuar. É muito importante porque é um momento assim, eu também fazia terapia e é um momento que você consegue externalizar os seus sentimentos para o outro e que esse outro não vai te julgar, sabe? Pelo contrário, ele vai ajudar você de alguma maneira, até ter mesmo próprios insights para que você consiga lidar com a sua vida, sabe? Como você consegue lidar com a sua vida e com os outros, principalmente. Mas quando as pessoas não conseguem ter, né, esse privilégio de poder pagar uma terapia, por exemplo, então, por que não conversar com outras pessoas? Sabe? Por que não você externalizar o que você está sentindo? Né? E para as pessoas certas, não adianta você pegar uma pessoa que só te julga, simplesmente, e aí te deixa para baixo. Pelo contrário, você pegar uma pessoa que realmente saiba te ouvir, sabe? Que realmente não precisa necessariamente entender você completamente, mas que saiba te ouvir, porque só o processo de você falar é um processo de você entender a si próprio, né? Então, você externalizar o que você está sentindo nesse momento ou em outros momentos do que está acontecendo na sua vida é muito importante, nem que seja para você literalmente, por exemplo, fazer uma live e falar por falar. Sim. Se tiver alguém ouvindo ou não, vai ser uma outra circunstância, mas você falar principalmente o que você está sentindo e não guardar para si toda essa culpa, as dores que você sente na sua vida, que você carrega, é muito importante. Se você carregar isso e não externalizar, você só vai carregando e pode chegar realmente ao momento que você acha que não tem solução. Só que como que você pode falar que não tem solução se você não buscou uma solução, sabe? Então, por isso que eu falo, quem pode fazer terapia, faça terapia. Quem não pode, a terapia pode ser a vida, pode ser seus amigos, de alguma maneira. Então, até mesmo perguntar para eles, assim, o que você acha de mim? E não só achar, mas o que você acha que eu posso melhorar? Sim. Entendeu? A gente tomar consciência do que nós somos e como que a gente pode melhorar para nós mesmos. Principalmente, não é só para com o outro, mas para a gente está em um processo de desenvolvimento para a gente chegar então no momento de evolução humana. Então, primeiro a gente passa por esse processo para desenvolver a nós mesmos, seja na comunicação, seja nos nossos sentimentos principalmente, para então a gente conseguir lidar com as outras coisas que estão acontecendo na nossa vida. E não carregar a culpa, né? E nunca carregar culpa. O mais importante. Carregar a culpa, deixa a culpa lá. Vi, a gente tá chegando no final, não sei o que você quer complementar. Eu adorei, tá vendo? Você nem ficou nervosa. Quase uma parte da verdade. Eu acho que assim, uma coisa que eu sempre começo, na verdade, falando e vou finalizar, que não existe certo nem errado. Essa é a dica que eu dou. Se não existe certo nem errado, porque isso é uma coisa que vai da perspectiva de cada um, sabe? Assim como existe o mal, existe o bem, então vai da perspectiva de cada um. Mas o mais importante é você tomar consciência do que você faz. Nunca tome culpa,
né, de alguma coisa pelo que o outro está falando para você. Né? Se você para pensar, sempre pergunte assim, mas por que essa pessoa está falando isso para mim? E aí você sempre pensa assim, essa é culpa minha? Não é sua culpa. Pode colocar como uma questão, não é sua culpa. Pergunte para ela assim, o que ela quer dizer com isso? E aí, com relação, assim, num resumão geral, com relação às relações abusivas, você acaba sempre vendo isso só no final, ou quando alguém te fala, às vezes você não acredita, mas começa a colocar em equilíbrio o que é uma relação boa, de fato. Porque se você toma como princípio necessários para que tudo fique em equilíbrio, para que tudo realmente fique saudável, né? Para que você consiga garantir que você se sinta bem, principalmente com relação a uma relação, com relação às outras pessoas, a várias coisas, né? Então, essa é a dica que eu dou. Eu acho que também ficou bem marcado do que você falou, a questão da comunicação, né? Você saber se comunicar, falar o que tá legal para você, o que não tá, qual a sua expectativa em relação àquilo e estimular a pessoa também a falar a expectativa dela, evita muitas vezes que a gente carregue e desenvolva essa culpa depois se não der certo. Não só no relacionamento amoroso, quanto no relacionamento de trabalho, no relacionamento familiar, né? E também tirar essa questão do querer ser igual ao outro, né? Que você trouxe muito isso, né? Normalmente a gente é comparado, é natural, né? A gente sempre é comparado com alguma coisa, com alguém em algum momento da vida. E não carregar isso, porque cada pessoa é única. Não tem como eu ser você ou você ser eu, né? A gente aproveita o que de bom tem das pessoas para continuar, mas a gente não deve se culpar por não ser igual ao outro, né? Porque hoje eu vejo muito isso, né? A questão do corpo, a questão da imagem, né? Que pega muito forte, principalmente para nós mulheres, para meninas. A questão financeira, né? Que principalmente na periferia pega muito forte. Hoje a gente tem aí movimentos que a gente vai até falar, acho que semana que vem com a Larissa, a questão de estilo, né? Que hoje se a gente não tiver com tal roupa, com tal tênis, né? Principalmente dentro da periferia, as pessoas te olham diferente, você carrega essa culpa por não ter, né? E muitas vezes você acaba ou se endividando ou indo por caminhos tortuosos para você se enquadrar num padrão, assim como a questão do corpo, né? A gente acaba aí entrando em processos de alimentar outros para tentar se igualar num corpo, porque a gente se sente culpado por não ser tão bonita, ou mesmo não gostando de alguém, se relacionando por achar que não tem ninguém, isso é horrível, ou tá com alguém e continuar, porque se a gente terminar a culpa é nossa. Então a gente vive cercado disso. Então acho que foi bem bacana esses pontos que você trouxe pra gente também entender que a gente não deve ser colocado como a vilã da história, né? Porque exato, quando a gente fala, a culpa é sua, a gente, eu sou a amada da história. Não, a gente não é a amada da história, a gente só está se posicionando de uma forma que vai mudar isso, né? E é isso que o Plano de Menina quer trazer para as meninas, se posicione, né? A culpa nunca é sua. Nunca é sua, nunca é sua, sabe? Primeiro você tem que respeitar a si própria. Não adianta você sempre fazer pelo outro porque o outro quer, porque senão ele fala que não vai te amar. Mas, cara, assim, você tem que amar a si própria primeiro, sabe? Assim, dessa forma você realmente vai se respeitar e você vai entender que, assim, essa culpa não é sua. Sim. Nunca foi sua e nunca será sua. Né? Nesse processo de que as diferenças, elas são importantes, sim. Né? Não é porque o outro, as outras pessoas falam, essa pessoa é super bonita, tal. Ela pode até ser bonita, legal, mas quem disse que eu não sou bonita? Eu sou bonita também, da minha sim, forma de ser. Exato, e a beleza não é só externa, a beleza também é interna. Então a gente tem que trabalhar isso com a gente mesmo. Sim, muito bom. Vi, eu queria te agradecer imensamente. Eu sei que você está de home office aí também, pelo tempo, pelas conversas esses dias que a gente teve. Eu espero que a gente tenha outras conversas. Espero em breve a gente poder ter nosso encontro de mentoras de novo e se abraçar e compartilhar normalmente, que isso tem feito muita falta, acho, para todo mundo, né? A gente é acostumada a estar em público, tá difícil. A gente vai disponibilizar essa live no nosso canal. Vai ficar 24 horas rodando e amanhã ela já está no nosso canal do YouTube do Plano de Menina. Conta comigo sempre. Ainda tem a história que a gente vai trabalhar juntas, que a gente se encontrou pouco antes da pandemia e falou isso, e eu torço por isso, porque eu sou sua fã. E eu não vejo a hora de ver você com esse papo bacana com as meninas e a gente acompanhando na plateia, vendo você conduzir uma oficina, que vai ser em breve também.
Eu acredito que em breve a gente vai poder estar com as nossas meninas de novo. Quem não conhece o Plano de Menina, tem o nosso site, planodemenina.com.br. Tem as redes sociais, @Plano de Menina, o nosso canal no YouTube. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem continuar o papo, a gente está aberta. Pode mandar mais perguntas. Algumas coisas que eu fui lendo com você já são perguntas que eu já tinha recebido, mas a gente está super aberta aí nesse período de quarentena para atender, para conversar com as meninas do país afora. Obrigada de coração. Legal. Fiquei muito feliz. Obrigada também pelo convite. Adorei mesmo. Quero muito no presencial realmente ser a mentora das meninas, conhecê-las de fato. E também fico aberta se tiverem perguntas. Podem mandar por você, Kelly, pode repassar para mim, que no que eu puder eu vou responder da melhor maneira possível também. Obrigada, Vi. Uma boa tarde para você e para vocês que assistiram a gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Beijo.